Nessa segunda-feira, Alexandre Matos respondeu sobre a possibilidade de demitir o treinador Fernando Seabra. Uma informação que foi divulgada em primeira mão pelo jornalista Jorge Nicola, que voltou a perguntar para o Alexandre Matos sobre esta possibilidade após alguns jogos ruins do Cruzeiro, desempenho do Cruzeiro cair drasticamente. E a gente também vai colocar na tela para vocês as palavras do Jorge Nicola. Só que antes, temos que pedir a cada torcedor cruzeirense que está do outro lado da tela que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora prestem atenção. A resposta do Alexandre Matos foi: piada, fecha aspas. Foi isso que o Alexandre Matos respondeu para o Jorge Nicola sobre a possibilidade de demissão do treinador Fernando Seabra, que não tem feito bons jogos com o Cruzeiro. Mesmo com a classificação na Sul-Americana, o Cruzeiro não convenceu o seu torcedor. E aí a gente tem que pensar, se for demitir o Seabra, quem será o treinador do Cruzeiro? Uma galera gosta do Cuca. Eu, particularmente, não gosto do treinador Cuca. Tenho uma identificação muito grande com o outro lado da lagoa e não queria, em hipótese alguma, que o Cuca fosse treinador do Cruzeiro. E outra, Gabriel Milito pode ser demitido e o principal nome para assumir o lado de lá já é o Cuca. Então é melhor a galera tirar um pouco disso aí do pensamento. Eu vou colocar aqui na tela para vocês as palavras do próprio Jorge Nicola sobre sua conversa com Alexandre Matos. Escute agora o que falou o jornalista. A Fernando Seabra no Cruzeiro já tem até perfil de setorista do clube afirmando que ele está no bico do corvo, muito próximo de ser demitido. Mandei mensagem para Alexandre Matos, o CEO do Cruzeiro, e perguntei: e aí, Seabra está perto de cair? Esse risco existe? E o Matos respondeu a essa possibilidade, entre aspas, como piada, afirmando que não tem nenhuma possibilidade de o Seabra cair. Isso para agora, né? Classificação contra o Boca deu um respiro, deu um fôlego ao trabalho do ex-comandante ou do ex-integrante da comissão técnica do Cruzeiro, que foi contratado pelo Ronaldo Fenômeno. É bom lembrar que a multa rescisória do Seabra em caso de demissão é muito menor do que a do Gabriel Milito no Atlético. A saída dele não seria algo traumático, especialmente porque o Seabra não foi contratado pela atual administração. Desde que comprou o Cruzeiro, o Pedrinho BH trocou basicamente todos os homens do departamento de futebol, com exceção ao Seabra, que vai ganhando uma vida útil, mas precisa de resultados também no Campeonato Brasileiro e não apenas na Sul-Americana. E olha só, família, claro que o primeiro pensamento do torcedor cruzeirense é a demissão do Fernando Seabra. Mas eu vou colocar uma situação que aconteceu há um tempo atrás com o Fortaleza com o Vojvoda, quando o torcedor pedia a demissão do Vojvoda, onde ele estava na zona de rebaixamento. A diretoria optou por continuar com o treinador e ele conseguiu no final dar a volta por cima. Vamos dar um pouco mais de tempo para o Fernando Seabra. Vamos continuar apoiando o Seabra um pouco mais de tempo. Eu pedi aqui a contratação dele quando chegou e agora serei um dos primeiros também a pedir a saída se eu enxergar que o Fernando Seabra não vai mudar a sua atitude, não vai mudar a sua postura em relação a algumas escolhas que ele tem feito dentro de campo. Como, por exemplo, o Japa e o Vitinho serem opções reservas para Ramiro e Lucas Silva, que são jogadores que não entregam absolutamente nada dentro de campo em todos os jogos em que eles são utilizados pelo Cruzeiro. Então algumas atitudes têm que melhorar. Não pode um treinador da base, que conhece a base, não utilizar as categorias de base do Cruzeiro para dar oportunidade para jogadores que a gente sabe que não vai render. Eu vou até colocar aqui agora na tela para vocês o que a imprensa tem falado sobre o Cruzeiro nesta segunda-feira. Vou colocar as palavras do Hugão, do programa Alterosa Esporte, do Ari Aguilar, que é da ESPN, um dos narradores aí gigantes do Brasil, e também colocarei as palavras do Everton Guimarães, que fala sobre a pressão que o Fernando Seabra
tem recebido à frente do Cruzeiro. Vencer, empatar, perder é coisa do futebol, mas não podemos em maneira alguma ter uma equipe covarde que não consegue nem sequer apresentar uma ameaça à equipe adversária. Eu vou colocar agora o que a imprensa tem falado sobre a pressão em cima do Seabra. Sabe quem está atrasado, quem não faz a leitura dos espaços? A gente sabe. Na hora que você pega um time, você escala o time, leva ele a campo, além da Matheus Pereira dependência que o meio-campo do Cruzeiro tem, e quando ele está abaixo, o time não consegue corresponder, na hora de fazer as escolhas, você coloca quem em campo? Aqueles que a gente sabe que não vai resolver. Não adianta a gente falar que é perseguição com o Ramiro. Tem vezes que eu paro assim, estou no estádio, observo, vejo que o Seabra escalou que é jogador, e eu observo e olho. Assisto bastante, bem atentamente o jogo. Numa partida onde a galera criticou o Lucas Silva, eu falei, não, nesse jogo especificamente a galera foi meio injusta com ele, porque ele jogou muito bem, aquele jogo contra o Corinthians. Mas aí tem realmente aquela parada do camarada não vir bem nos outros jogos. Na outra partida, o Lucas Silva já caiu de rendimento, não teve a mesma rotatividade, a mesma... Fugiu a palavra agora. A mesma intensidade dos outros jogadores de meio campo. Aí você vai para um jogo fora de casa contra o Internacional, você me escala um Ramiro. Sabe quem está no banco? O Japa. O melhor jogador da gente na reta final do ano passado no Campeonato Brasileiro. E não vem sendo aproveitado. Além disso, a gente tem, por exemplo, as punições, que aí realmente já não pode ser mais parte do Seabra, muito menos da diretoria que está aí. Mas a tomada de decisão que foi feita, por exemplo, é em você afastar o João Paulo e afastar o Fernando. E aí, cara, são garotos que poderiam estar ajudando agora, numa sequência que o João Paulo vinha bem, fez gol contra o Vila Nova, vinha bem no Campeonato Mineiro, ele é punido, não joga mais, quando volta para jogar não consegue corresponder às mesmas expectativas. E ao Fernando, que a punição dele foi ser emprestado para um time de Campeonato Brasileiro de Série C, que não tem a mesma qualidade de um time de futebol de Série A. E era um jogador que poderia estar sendo aproveitado agora, mas não. Quem soluciona os nossos problemas são as escolhas que o Seabra coloca a campo. Os mesmos que a gente sabe que não vai resolver. Perseguição da torcida? Não. Decisão sua, Seabra. E decisão errada sua, que não tem como defender. E uma coisa interessante, que o Seabra e o Cauã vêm das categorias de base. E não tem ninguém da base jogando. Né? Então não tem coerência nisso. Fala, ó, conhecem os meninos? Conhecem. Mas tem medo de colocar? Não é a filosofia do clube? O que está acontecendo? Não, e o Japa ontem quando ele entrou e mostrou que ele não é superior. Ele é infinitamente superior ao Ramiro, infinitamente superior ao Lucas Silva e está infinitamente superior. Mas na hora de ser olhado e observado, ele é a terceira opção do Seabra. Não tem explicação uma coisa dessa. É o Ramiro que vai resolver um problema de quebra de linha num jogo contra o Internacional? É ele que vai resolver esse problema? É claro que não é. Mas se você escolhe sempre colocar o mesmo jogador que não resolve o nosso problema, a culpa é sua, Seabra. Aqui tá. A preocupação é sobre a ausência do Japa nas escalações. Teve jogo, por exemplo, que o Japa foi relacionado para um jogo, foi elogiado, e no outro jogo, por exemplo, ele nem sequer entrou e nem relacionado estava. Nem estava na lista dos relacionados. E numa partida, por exemplo, como aquela de ontem, na sexta-feira eu não coloquei o Japa na escalação, porque certamente ele não iria para jogo, né? Para mim, ele nem entraria na partida. E ele acabou entrando na partida e se mostrou, num momento complicado do jogo, muito mais efetivo que as peças que o Seabra sempre usa. Então ontem, uma escalação correta, tudo bem, com a ausência do Alas, que está precisando se condicionar melhor, está em início de temporada, vinha de uma temporada europeia, o futebol brasileiro precisa se adaptar. Por que não colocar, por exemplo, Romero, Japa e Matheus Henrique? Do campo, eu assisti o jogo Cruzeiro e Boca de trás do gol, deu para ver que o Matheus Henrique é um jogador de força, mesmo sendo pequeno, de muita velocidade e muita qualidade. Com o Japa você agregaria essa velocidade e essa força de marcação. Mas não, a opção é quem? Ramiro. E na hora de trocar, entra o Lucas Silva. Respeito a história do Lucas Silva, mas nesse momento não é o jogador ideal para resolver os problemas do Cruzeiro, Seabra. Ô, Gão, deixa eu... Ele vai comemorar um absurdo contra a gente, cara que a gente criticou demais aqui no Cruzeiro. E o que a gente observa só isso. É isso, que toda vez que o Seabra tem que olhar para o banco para ter as opções, ele sabe que tem opções melhores e escolhe os mesmos, que não vão resolver os nossos problemas. É isso, Seabra. A culpa é inteiramente sua. Fora de casa é um time covarde. Dentro de casa não tem mais aquele rendimento que te colocou, inclusive, nas graças da torcida celeste, que agora tem todo o direito de cobrar você. Sabe o que é isso? Roger Machado. Meus amigos do esporte, Cruzeiro mais uma vez fora de casa com postura de ursinho panda, né? Mansinho, bonzinho demais, e vocês sabem,
o quanto eu enalteço aqui, time que briga, que compete, que se rasga em campo, mas o Cruzeiro hoje foi naquela mesma palmolice que eu vinha destacando nos jogos anteriores ao do Boca na quarta-feira. Senhoras e senhores, 2 pontos nos últimos 12 disputados. E a gente precisa parar de achar que o elenco do Cruzeiro não é para brigar lá em cima, porque é. Passa o elenco de 1 a 1 aí, analisa como o Cruzeiro foi ao mercado. Então esse elenco é bom, tem que entregar mais. Agora, depende do elenco, depende do treinador. O elenco é muito bom e falando de elenco, a gente viu mais uma vez que o Matheus Pereira sente falta mesmo dele. Mas com essa postura do time em campo aí, será que ele ajudaria em algo? Porque ninguém se salvou. Eu tô falando de postura. O Cruzeiro, o elenco e o treinador perderam personalidade. A gente só não destacou no jogo contra o Boca porque a classificação foi imensa. E só por isso. Eu já disse 200 vezes aqui, a tarefa do Seabra é ainda mais complicada que a de outros treinadores, e é simples a explicação, ele não é e nem nunca foi nome dessa atual direção do Cruzeiro. Se fica e ganha uma Sul-Americana, todo mundo vai dizer que abraçou o treinador e blá blá blá, mas todo mundo sabe que ele está amarrado por vitórias e classificações. Ah, mas não é assim com todo o treinador? Com o Seabra, o sarrafo é mais alto, e ele sabe disso. Ou o elenco e o Seabra mudam a postura, vencem e convencem, ou a gente sabe no que isso vai dar. E vai ser já já, hein? E não demora. Vou falar pra vocês que eu não gosto de ficar criticando o jogador, não, cara. Ah, esse fulano de tal, não sei o que, bababá. Eu não gosto de ficar criticando o jogador, né? Eu tenho lá minhas opiniões. Eu acho que alguns jogadores não encaixam aí no estilo de jogo. Acho que o Arthur Gomes precisa melhorar no estilo dele jogar, cara. Parece que tudo que cai no pé dele morre. Jogadas, não adianta ter velocidade, não adianta driblar se você não criar uma chance de gol. Não adianta, né? Então, sei lá, eu não vou ficar criticando o jogador aqui, não. Assim. Mas essa postura que o Cruzeiro tem adotado nos últimos jogos está irritante, né? E assim, o Seabra tem opções, cara. Ele tem uma insistência no que tá dando errado, né? Porque faz muito tempo que tá dando errado. Né? Tá dando errado desde o jogo contra o Botafogo. Foi um jogão do Cruzeiro e de lá pra cá o time não jogou mais no Brasileiro um jogo bom. Né? Então, tem que olhar e ver que postura é essa, né? Principalmente fora de casa, né? Fica jogando, esperando uma bola, esperando um contra-ataque, sendo massacrado pelo adversário, né? Enquanto o Vitória não teve um cara expulso, a gente tava tomando um vareio de bola. Não vi uma cor da bola contra o Internacional. Então, assim, é uma postura ruim, né? Então, assim, eu não vou ficar criticando, nem jogador, nem técnico. Nem devia ter falado do Arthur, mas falei. Mas Então é isso, família. Vou me despedir agora de vocês. Desde já, agradeço demais pela presença de cada um. Peço para quem não for ainda inscrito no nosso canal para se inscrever, para deixar aqui o seu gostei. Porque sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Agora encerro por aqui. Fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!